Você já sentiu, naquele instante em que tudo parece desmoronar, que está sozinho na batalha da vida? Aquele momento em que a ansiedade aperta o peito, as dúvidas invadem a mente e parece que ninguém, nem mesmo você, pode enfrentar o que está acontecendo? Pois é, eu também já passei por isso. E a verdade é que, muitas vezes, não percebemos. Enquanto achamos que estamos sós lutando, há uma presença invisível, silenciosa e poderosa travando batalhas ao nosso lado, o Espírito Santo. E aqui não estou falando de uma ideia distante ou abstrata, mas de algo vivo e atual, algo que acontece agora, neste exato momento. Você não precisa ser um santo para perceber isso. Basta estar aberto para sentir essa presença lutando por você quando as forças parecem faltar. É como se estivéssemos em um campo de batalha, cansados e quase sem munição, quando de repente uma mão amiga segura a nossa, com firmeza e força muito maiores do que as nossas. A proposta hoje é simples: entender essa ajuda invisível e aprender a reconhecê-la no cotidiano. Parece um tema grande demais para lidar numa conversa rápida? Talvez, mas Carlo Acutis, aquele jovem italiano cuja vida simples e moderna toca tantas pessoas, nos mostra caminhos concretos para experimentar essa realidade sem mistérios ou complicações. Lembro de uma tarde qualquer em São Paulo, perto da Avenida Paulista. Estava sentado num banco da Praça Brigadeiro Luiz Antônio, tomando aquele café forte, meio amargo, que só uma cafeteria artesanal sabe fazer. Sabe como é? O aroma do café se misturava com o barulho distante dos carros e eu via pessoas apressadas passando como se carregassem seus próprios mundos nas costas. Naquele momento pensei comigo: quantas dessas pessoas sequer imaginam que estão acompanhadas por essa força que menciono? E foi aí que percebi algo curioso. Muitas vezes queremos lutar sozinhos porque temos medo de parecer fracos ou depender de algo além de nós mesmos. Mas será mesmo fraqueza aceitar ajuda quando estamos enfraquecidos? Ou seria mais corajoso reconhecer esse socorro invisível? É justamente sobre isso que falamos quando dizemos que o Espírito Santo está lutando nossas batalhas agora. Ele não fica parado enquanto enfrentamos problemas, está ativo dentro de nós e ao nosso redor. Isso não significa eliminar os desafios automaticamente, essa não é a mágica. Mas significa que não estamos sozinhos e que podemos nos apoiar nessa presença para encontrar forças onde julgávamos não haver. Vamos pensar no exemplo concreto do Pedro, um gerente de projetos em Belo Horizonte, 39 anos. Ele enfrentava uma crise enorme no trabalho, prazos apertados, conflitos entre equipe e pressão constante do chefe. Pedro sentia-se à beira de um colapso. Um dia, durante uma pausa rápida para o almoço na Praça da Liberdade, ele decidiu tentar algo diferente. Parou para orar brevemente, nada elaborado, apenas pediu ajuda para conseguir coragem e clareza naquele momento difícil. O surpreendente foi que após essa pequena pausa, teve ideias mais calmas para resolver os impasses com seu time, conseguiu conversar com colegas com mais paciência e até apresentou propostas novas que foram bem recebidas pela direção. Não foi mágica nem sorte. Pedro sentiu-se apoiado por algo maior agindo nele naquele instante. É aqui que muitos se confundem. Esperar a ajuda do Espírito Santo não é ficar passivo esperando milagres acontecerem no mundo externo, sem agir por nossa parte. Pelo contrário, é abrir espaço interno para receber a força necessária para agir melhor diante dos problemas reais. Se você sente seu coração apertado pelo peso das dificuldades hoje, sugiro experimentar algo simples neste momento mesmo.
Feche os olhos onde estiver, menos se estiver dirigindo, isso seria perigoso. Respire fundo algumas vezes até sentir o corpo desacelerar um pouco. Agora, diga em voz baixa ou mentalmente algo como: Espírito Santo, ajuda-me a enfrentar esta batalha. Não precisa criar fórmulas bonitas nem palavras complexas. Quanto mais espontâneo for, melhor. Isso permite criar uma conexão direta com essa força viva dentro de você, algo parecido com aquele momento em que você estende a mão porque sabe que alguém ali vai segurá-la sem hesitar. Pode parecer simples demais, eu sei, mas Carlo Acutis mostrava justamente isso, uma fé prática feita no meio da rotina normal da vida, sem enfeites ou dramatizações desnecessárias. Porque a espiritualidade não precisa ser distante ou complicada. Ela pode ser tão presente quanto o cheiro daquele cafezinho fresco numa manhã fria. Aliás, se você sente vontade de aprofundar essas descobertas sobre presença espiritual em meio às batalhas diárias da vida moderna, inscreva-se no canal. Aqui tem conteúdo feito para quem quer entender esse movimento sem enrolação. Agora, talvez, você esteja pensando: mas será mesmo possível sentir essa presença durante crises intensas? Não é só ilusão? Já achei isso também. Lembro-me daquela vez na pandemia em 2020, quando vi amigos totalmente perdidos com medo do futuro, desemprego batendo a porta, família doente. Tudo parecia cinza demais para esperar alguma coisa boa aparecer do nada. Só que então, conheci histórias parecidas à do Pedro espalhadas pelo Brasil inteiro. Gente comum, encontrando paz inexplicável diante do caos, porque abriram esse canal invisível dentro deles mesmos. Não era fuga da realidade, era encontrar força real para enfrentá-la diferente. Se quiser tentar ir além das palavras agora mesmo, pegue um papel qualquer aí perto, aquele guardanapo esquecido na mesa serve, e anote 3 situações difíceis pelas quais está passando ou já passou recentemente, onde sentiu medo ou fraqueza demais para continuar sozinho. Depois, ao lado, escreva: Espírito Santo está lutando por mim, repetindo devagar, cada vez antes de seguir para o próximo desafio na lista. Não se preocupe se parecer estranho no começo. Eu mesmo estranhei quando fiz pela primeira vez. Mas saiba disso. Aceitar essa ajuda muda pouco a pouco nosso modo de encarar problemas reais da vida com serenidade maior. O passo fundamental aqui é mudar o olhar sobre as batalhas internas e externas. Normalmente, pensamos nelas como inimigos implacáveis, contra os quais devemos resistir sozinhos até cair exaustos. Errado. O Espírito Santo age como aquele amigo sábio num jogo difícil, dizendo qual carta jogar na hora certa para virar o placar sem perder tudo antes do fim. Claro que isso não elimina responsabilidade nem esforço pessoal, aliás, seria fácil demais, mas retira aquela sensação sufocante de abandono diante das crises pesadas. E talvez seja exatamente por isso que Carlo Acutis valorizava tanto pequenas orações diárias, feitas com simplicidade genuína. Elas funcionam como antenas ligadas nessa força invisível, ajudadora, presente sempre disponível. E se fazemos silêncio suficiente para escutar aquela voz interior, mínima mas firme, percebemos soluções nunca antes consideradas. Então, fica aqui um convite gostoso para você experimentar reconhecer essa força hoje mesmo, seja no trabalho puxado depois do almoço numa cidade movimentada ou naquela conversa difícil em casa, onde parece impossível chegar num acordo tranquilo. E já imagino o ceticismo batendo aí. Isso soa bonito demais para ser verdade. Eu entendo esse pensamento porque já estive lá várias vezes também. E sim, caio nessa armadilha. Mas tenta dar uns minutos só para si mesmo nesse exercício simples. Quem sabe surge algo novo? Aliás,
E isso me lembra uma coisa engraçada. Outro dia encontrei Ana Paula, professora universitária lá no bairro da Vila Mariana, em São Paulo. Ela me contou rindo, meio tímida, como começou a falar com o Espírito Santo depois de perder um emprego durante crise econômica recente. Disse que era só pedir calma para si mesma antes das entrevistas complicadas e deu certo. Não foi milagre imediato, nem passe livre garantido na vida. Só diminuiu aquele nó no estômago suficiente para encarar desafios, seguinte passo após passo. Quem diria que conversar com uma presença invisível poderia funcionar assim tão bem? Enfim, se essas palavras fazem sentido para você até aqui, adoraria saber sua história também. Conta aí nos comentários alguma situação em que sentiu ter uma ajuda inesperada, te fortalecendo quando menos esperava. Porque falar sobre batalhas espirituais pode parecer coisa distante ou mística demais. Mas na prática, acontece todos os dias na nossa rotina comum, cheia daquele cafezinho acompanhado do barulho das cidades grandes onde moramos. Para fechar este primeiro encontro, quero deixar algo simples, mas poderoso. Reconheça suas batalhas hoje e lembre-se disso, você não luta sozinho. Enquanto pensa nas lutas difíceis aí dentro ou fora, tem alguém muito maior cuidando silenciosamente dos seus passos, ainda quando você acha estar perdido. Vamos exercitar juntos esse olhar novo? Respire fundo mais uma vez agora comigo. Espírito Santo, estou pronta para te deixar lutar comigo. Pronto, já é um começo real, apesar das incertezas normais nesse caminho todo. E olha só quanta coisa já aconteceu desde aquela tarde na Praça Brigadeiro Luiz Antônio até agora nesta conversa conosco. Por enquanto, deixo esse convite aberto porque acredito profundamente numa transformação discreta, porém eficaz, acontecendo justamente nesse diálogo sincero entre nós dois. Ah, e claro, inscreva-se no canal caso queira continuar acompanhando reflexões assim, feitas para inspirar sua caminhada cotidiana, sem enrolação nem promessa vazia. Agora, fica aí essa pergunta pulsante. Será mesmo possível descobrir forças inéditas, deixando as batalhas serem travadas junto contigo? Ou vamos insistir naquela velha ideia cansativa de carregar tudo nas costas sozinhos? A resposta vem com experiência real, mas deixa eu ir devagar aqui, porque ainda tem muito chão pela frente, nesse assunto delicado, porém essencial para quem quer viver mais leve, mesmo vivendo tempos turbulentos. Vou ficando por aqui desse primeiro papo intenso, mas volta logo para o próximo passo dessa conversa, onde mergulharemos ainda mais fundo nessa presença guerreira agindo silenciosamente dentro dos nossos dias difíceis. Enquanto isso, respira fundo outra vez, sinta seu corpo relaxar devagarinho e segue comigo nessa caminhada cheia de desafios, mas também cheias dessas pequenas ajudas milagrosas disfarçadas na rotina da vida concreta mesmo. Até daqui a pouco! Às vezes, a gente pensa que o maior problema está lá fora, naquele chefe que não entende, na conta que não fecha ou no trânsito insuportável de São Paulo em hora de pico. Mas a batalha mais intensa pode ser aquela que acontece dentro da nossa própria cabeça, onde as vozes do medo, da insegurança e da dúvida gritam alto demais. E é aí que entra um aspecto pouco falado do Espírito Santo. Ele não só nos ajuda nas situações externas, mas atua como um guia interno para discernir o que realmente importa e qual caminho seguir quando tudo parece confuso. Parece estranho falar em discernimento hoje em dia, com tanta informação bombardeando a gente em redes sociais, notícias 24 horas por dia e opiniões que não param de chegar. Quem nunca se sentiu perdido entre tantas vozes diferentes?
Eu mesmo me peguei numa situação assim mês passado, quando decidi mudar de área profissional. Estava ali, sentado no escritório em Pinheiros, revirando oportunidades no celular enquanto a luz fria do monitor refletia no rosto cansado. Aquele turbilhão de dúvidas me paralisava. Qual caminho seguir? Será que ia dar certo? E se eu me arrepender? Aí me lembrei do que aprendi sobre a ação do Espírito Santo nas decisões diárias. Ele não grita nem impõe uma escolha, oferece uma espécie de clareza silenciosa para perceber o melhor rumo no meio da confusão. Parece estranho falar em discernimento hoje em dia, com tanta informação bombardeando a gente em redes sociais, notícias 24 horas por dia e opiniões que não param de chegar. Quem nunca se sentiu perdido entre tantas vozes diferentes? Eu mesmo me peguei numa situação assim mês passado, quando decidi mudar de área profissional. Estava ali, sentado no escritório em Pinheiros, revirando oportunidades no celular, enquanto a luz fria do monitor refletia no rosto cansado. Aquele turbilhão de dúvidas me paralisava. Qual caminho seguir? Será que ia dar certo? E se eu me arrepender? Aí me lembrei do que aprendi sobre a ação do Espírito Santo nas decisões diárias. Ele não grita nem impõe uma escolha, oferece uma espécie de clareza silenciosa para perceber o melhor rumo no meio da confusão. Não é sobre eliminar as dificuldades ou garantir sucesso automático. É como ter uma bússola interna calibrada para mostrar onde está o equilíbrio entre razão e coração. Vou contar outra história para você sentir melhor essa ideia. Mariana é mãe solo em Recife, trabalha como enfermeira num hospital público e enfrentava um dilema cruel: aceitar uma promoção para trabalhar mais horas com salário maior ou manter sua rotina para cuidar do filho pequeno e da avó doente. Cada opção tinha seu peso e parecia impossível conciliar tudo sem prejuízo. Mariana decidiu experimentar algo diferente. Num domingo à tarde chuvoso na praia de Boa Viagem, ela fez um exercício simples. Reservou 15 minutos só para ficar quieta. Sem celular, sem televisão, só ela com seus pensamentos. Pediu ao Espírito Santo uma ajuda para perceber o caminho certo, não necessariamente o mais fácil ou vantajoso financeiramente. E sabe o que aconteceu? Ela percebeu uma calma inesperada invadindo seu coração e, durante essa pausa, sentiu claramente qual decisão traria paz a longo prazo, mesmo sabendo dos desafios financeiros envolvidos. Esse exemplo mostra como a presença interna atua quase como um filtro especial contra as pressões externas imediatas. Que tal tentar algo parecido agora? Se puder arranjar uns minutos num lugar tranquilo, pode ser até na varanda com um café ou no quarto antes de dormir, faça o seguinte: feche os olhos, sim, outra vez. Respire fundo, lentamente, algumas vezes, até notar seu corpo relaxar devagar. Depois, pense naquela decisão difícil ou situação confusa pela qual está passando neste momento. Agora, pergunte em silêncio: Espírito Santo, ajuda-me a entender o que é melhor para mim agora. Não espere respostas ruidosas ou flashes mágicos. Apenas fique atenta à sensação que surgir. Pode ser uma ideia calma que aparece de repente, uma intuição leve ou até um sentimento de paz inesperado. Se quiser, anote essas impressões num caderno logo depois. Vai ajudar a lembrar quando a ansiedade tentar atrapalhar novamente. É curioso notar que essa prática dialoga diretamente com aquilo que Carlo Acutis costumava defender: espiritualidade acessível e concreta no meio do cotidiano corrido. Ele mesmo escrevia pequenas orações, fáceis de memorizar e usar, justamente porque sabia como era difícil manter foco espiritual num mundo cheio de distrações digitais. Falando nisso, e já desviando rapidinho aqui para um tema paralelo, outro dia vi numa live um rapaz comentando que usava alarmes no celular com frases curtas, tipo calma
ou confia, espalhados durante o dia para relembrar esses momentos breves, mas decisivos de conexão consigo mesmo e com Deus. Voltemos ao ponto principal. Reconhecer essa ajuda interna muda a nossa relação com as decisões difíceis, porque tira aquele peso esmagador das costas e transforma cada escolha numa conversa íntima com algo maior dentro da gente, sem pressão externa nem auto-engano. Agora, vamos para outro aspecto fascinante dessa presença invisível lutando ao nosso lado. O Espírito Santo como fonte contínua de coragem para enfrentar aquilo que amedronta demais. Lembra daquela sensação horrível antes de falar em público? Ou daquela ansiedade paralisante antes daquela conversa importante? Pois bem, o medo não desaparece magicamente só porque queremos ignorá-lo. Ele precisa ser encarado junto com essa força interna disponível para nos impulsionar além da zona confortável onde ficamos presos muitas vezes. Para ilustrar isso bem claro, tenho na memória recente a história do João Paulo, jovem advogado lá na zona sul do Rio de Janeiro. Em setembro de 2023, ele foi chamado inesperadamente para defender um cliente num julgamento crucial, algo completamente novo para ele e cheio de pressão alta, porque muita coisa estava em jogo. João sentiu-se dominado pelo nervosismo. Sua voz parecia falhar só de pensar nisso. Porém, João decidiu experimentar pedir ajuda interna, antes da audiência começar. Nada elaborado, só falou baixinho consigo mesmo. Espírito Santo, dá-me força. E foi surpreendente perceber como aquela tensão inicial deu lugar a uma calma ativa, tipo adrenalina positiva, capaz de organizar suas ideias e expressá-las claramente perante os presentes. O resultado? Ele defendeu seu cliente muito bem, apesar da pouca experiência prévia. E, mais importante, ganhou confiança para enfrentar novos desafios similares depois disso. Se eu fosse sugerir um exercício prático nessa linha, diria algo assim. Na próxima vez que precisar encarar algo assustador, uma reunião tensa, prova difícil ou conversa delicada, tente pausar por alguns segundos antes. Respire fundo. Repita mentalmente ou em voz baixa: Espírito Santo, dá-me coragem. Perceba se alguma sensação diferente surja. Depois, encare esse momento sabendo que aquela força invisível está ali contigo, lutando lado a lado. Pode parecer simples demais, e talvez seja. Mas às vezes são esses pequenos gestos repetidos diariamente que transformam nossa relação com o medo, tornando-o menos paralisante e mais motivador. Aliás, falando em repetição, sabe aquela frase clássica, praticar faz perfeito? Pois aqui vale meio diferente. Praticar faz natural. Ou seja, quanto mais exercitamos essa abertura interna para o Espírito Santo agir conosco nas batalhas emocionais cotidianas, mais natural fica reconhecer essa presença apoiadora naquele instante complicado, seja decisão difícil ou medo intenso, como se fosse respirar fundo várias vezes seguidas até recuperar equilíbrio automático. E já adianto aqui, antes que você ache piegas demais, isso não significa virar super-humano invencível. Significa aceitar nossa condição humana vulnerável, mesmo assim, encontrando forças reais para continuar caminhando. Talvez esteja pensando, mas será mesmo possível sentir tudo isso na correria diária? Bom, lembro agora rapidinho daquela manhã gelada em Curitiba, onde encontrei Ana Carolina trabalhando numa cafeteria movimentada perto da UFPR. Ela me contou rindo das vezes em que falava baixinho para o Espírito Santo durante intervalos curtíssimos entre aulas super puxadas e trabalhos acadêmicos complexos. Disse também que às vezes era quase brincadeira pessoal, tipo aquele amigo invisível dando conselhos rápidos para não surtar nas provas finais. Essa leveza diante das dificuldades faz toda a diferença, porque tira peso excessivo da responsabilidade individual isolada, aquela velha armadilha do tenho que dar conta sozinho. Enfim, se essas reflexões fazem sentido para você nesse momento tão agitado da vida moderna, onde desafios emocionais batem forte todo dia, adoraria saber sua experiência também.
Comenta aí se já teve alguma situação onde sentiu coragem inesperada surgir quando precisava. Enquanto você pensa nisso, quero propor último exercício prático neste segundo encontro nosso. Pense numa situação recente onde sentiu medo forte ou ansiedade alta. Escreva num papel 3 frases curtas afirmativas direcionadas ao Espírito Santo pedindo coragem. Espírito Santo fortalece minha voz. Espírito Santo acalma meu coração, etc. Durante os próximos dias, repita essas frases mentalmente sempre que sentir medo batendo à porta. Observe se aos poucos esses momentos vão ficando menos assustadores e percebe alguma mudança na forma como reage diante deles. Lembra daquele papo sobre pequenas orações repetidas feito por Carlo Acutis? Pois é, esse hábito diário é poderoso justamente porque mantém a